Não? Sim, Eu acho falou que sim. falou, não Ela fala. passou pelos coordenadores para a Elísia passou para os coordenadores. Mas acredito que nem todos saibam. Eu Tá não bom. tô sabendo. É, os, os representantes estão aí? Querem falar alguma coisa? Não? Tá bom, então. Enfim, em relação à semana da enfermagem, tá? Ela vai acontecer nessa semana. Provavelmente na quarta nós não teremos aula, nós teremos no lugar da aula, né, uma palestra muito boa, tá? De um enfermeiro, né? Falando aí sobre alguns aspectos para vocês. Na quinta-feira, se eu não me engano, a gente vai ter uma gincana. Mas, enfim, eu não estou muito a par de tudo isso, tá? A professora Elísia, ou diretamente por meio dos representantes, vai falar detalhadamente em relação a isso para vocês. Tudo bem? Mas durante a Eu mandei no. semana. Oi. João aqui, professor. Oi? Eu Oi, mandei João, no pode. grupo, pessoal. Quem não tá ciente, eu falei no grupo lá em relação à semana de enfermagem, dia 14 e dia 13. Dia 13 vai ter a palestra e dia 14 vai ter a gincana. Ah, perfeito. É isso mesmo. Dia 13 e 14 mesmo, quarta e quinta-feira, né, João? Isso. Mas eu acho que a professora Elisa vai falar ainda mais coisas para vocês, tá? É bem bacana, gente. É um momento para a gente aproveitar, né? Então, eu sei que a gente está no meio de uma pandemia, né? Não tem muito o que a gente fazer, né? Mas a semana da enfermagem é uma das semanas mais divertidas aí da faculdade. Talvez no ano que vem, né? Quando nós não tivermos nesse impasse aí, vocês vão ver isso. Né? Temos várias outras. O ano passado nós tivemos no segundo semestre a Semana da Saúde à noite e foi muito, muito bacana. A gente fez várias coisas interessantes. E são coisas, gente, que assim, vocês não. É coisa que a graduação em si não dá, entende? Então é muito bacana vocês conseguirem aproveitar isso. Porque a graduação não dá, né? A graduação não dá esse ponto para vocês. Claro que dá muitas outras coisas, né? Mas essa experiência, essa vivência em si em relação a várias coisas, né? É, a, também a possibilidade aí de vocês se conhecerem, de vocês brincarem, né? Sempre, claro, com um âmbito, né? Com um cunho profissional, com um objetivo por trás, mas é muito bacana. Eu sou suspeito para falar, né? Eu vim de universidade pública, né? E aí, quando você vai para uma universidade pública, você tá sozinho, longe de casa, longe dos pais, longe da família, longe de tudo, né? Então, você acaba respirando o ambiente da faculdade 24 horas por dia, né? E isso realmente é muito bacana. Então, quando vocês têm essa semana, né, também tentem aproveitar, tá bom? Não percam nem a palestra, né? Nem a gincana da quinta-feira. E, se possível, eu ainda daria a dica, quem puder, né, participa de manhã, participa à noite também. Tá bom? E é isso então, beleza? Eu vou compartilhar aqui o meu slide com vocês. Infelizmente eu não consegui durante esse final de semana, feriado e outras coisas. Eu não consegui. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Eu não consegui arrumar a webcam do meu computador. Então, mais uma vez, a gente não vai, vocês não estão conseguindo me ver aqui, provavelmente, tá? Se alguma hora a câmera aparecer aqui, confesso que hoje eu tô de pijama mesmo, já que a câmera tá pifada. Mas, Não é enfim, só você, né? não, professor. Hã?
Não é só você, não. Ah, tá. Hoje eu tô me vingando de vocês, né? Mas vamos lá, né? A nossa aula aqui de hoje, né? Antes da gente falar, já começar a, a colocar alguns conceitos aplicáveis, né, de sistema cardiovascular, aplicáveis, eu digo, contextos fisiológicos, a gente volta fazendo uma revisão do sistema circulatório, tá? Porque eu sei que vocês ficaram com um pouquinho de dúvidas na última aula, eu sei que vocês não falam, não adianta eu ficar perguntando, eu sei que vocês não falam, né? Então a gente vai voltar um pouquinho aqui, tudo bem? Bora lá então, tá? Lembrando, né, que o objetivo aqui dessa nossa unidade é conhecer toda a estrutura morfofuncional, né, ou morfofisiológica do sistema cardiovascular, estimulando as reflexões sobre os processos fisiopatológicos, ou seja, voltados à fisiologia num contexto geral, né, no contexto padrão e no contexto de performance, ou voltado à fisiopatologia, ou seja, doenças que afetam o sistema cardiovascular, né? Então, ele é dividido, o módulo de vocês é dividido em sistema cardiovascular, circulatório, sanguíneo e linfático, né? Circulatório, na verdade, já é sanguíneo e linfático. Aí, em relação, né, ao sistema cardíaco em geral, a estrutura cardíaca, né? A estrutura anatômica, histológica e fisiológica, que é o tema que nós teremos na aula de hoje, tá? Então, nós vamos seguir justamente esses 4 pontos aqui, né? Na próxima aula, a gente fala sobre ciclo cardíaco, né? Eletrocardiograma, e ainda alguns outros pontos, né? Alguns outros cálculos, equação de Frank-Starling, débito cardíaco, volume sistólico e tudo mais, né? E por fim a gente a gente fecha falando sobre pressão arterial, né? E alguns mecanismos, alguns fármacos, alguns outros tratamentos não farmacológicos voltados para o sistema cardiovascular. Eu tô Professor, dando... Oi? você sabe ler eletro? Eu sei ler o eletro, assim, o perfeito, sabe? O perfeito eu sei. Agora, encontrar a patologia no eletrocardiograma, tem duas opções aí, né? Ou eu não sei que eu sei, ou eu sei que eu não sei. Mas hoje eu prefiro responder para você que eu sei que eu não sei. Tá bom. Obrigada. Entender a onda ST, QS, né? Isso aí eu consigo tranquilamente, né? A gente vai falar sobre isso. Agora, ah, tem uma anomalia no eletrocardiograma. Isso quer dizer que a pessoa tem tal. Nossa Senhora, aí não consigo. Obrigada. Alguém sabe ler eletro? Vocês sabem? Não, eu só sei quando não tem ou perfeito ou quando não tem. É que nem você vê. Tem alguma coisa de errado, mas eu não sei o que é. Ah, tá. Então, porque assim, como ele mede, né, algumas, na verdade, ele vai medir o batimento cardíaco, né, ele vai analisar um batimento cardíaco, né, tanto em questão diastólica, como em questão sistólica, como em ciclo, né, em coordenação das fibras, existem muitas patologias que afetam cada uma dessas estruturas, né, então médicos têm uma visão patológica muito avançada sobre isso, uma visão que eu não tenho, né? Porque eu não tenho, na verdade, nenhuma formação em patologia clínica, né? Então, mas provavelmente não, com certeza, né? É até um ponto que a gente discute entre os professores, né? O quanto a gente deve aprofundar as disciplinas básicas e o quanto não, né? Porque eu sei que vocês querem muito aprender esses pontos, né? Mas tem outras coisas que a gente precisa aprender também. Então, assim, a gente tenta em morfofuncional falar sobre tudo, né, relacionado à biologia e à fisiologia. Então, anatomia, fisiologia e histologia a gente tenta abranger o máximo possível.
para que depois, nas outras disciplinas, vocês vão aplicando isso, vocês vão aprofundando, né? Voltado à área de vocês, né? No caso da educação física, voltado para performance, no caso da fisioterapia, voltado para reabilitação, no caso da odontologia, voltado, né, para odontologia, né? E no caso da enfermagem, voltado para enfermagem. Então, é uma grande discussão, na verdade, que a gente tem, né? O quanto que a gente precisa, o quanto que a gente deve aprofundar, né, dentro dessas disciplinas. Eu acho que, assim, se a gente tivesse mais tempo, né, eu votaria, né, para que nós tivéssemos cada morfo, né, cada CMF que vocês têm A1 e A2, né, A1 falando básico sobre tudo, A2 aplicando tudo, mas como a gente não tem isso, na verdade nenhuma universidade tem, a gente precisa passar o básico e vocês vão aprendendo isso nas outras disciplinas. Tudo bem? Ok, obrigada. É claro que se tivesse A2, não seria eu que estaria dando, né? Porque eu não sei aplicar muita coisa em relação à patologia sobre isso. Eu quero fazer uma reflexãozinha aqui com vocês, gente. Eu sei que vocês conseguem, hoje vocês têm essa capacidade de me responder. Vocês estão vendo aqui o que seria o 3.4? Eu sei que vocês fizeram, né, o resumo da unidade 3, mas vocês estão vendo esse ponto aqui, ó? O 3.4, pressão arterial, fatores determinantes e mecanismos de controle da pressão arterial? Qual outra disciplina vocês acham? Eu estou falando disso aqui numa outra disciplina. Vocês sabem qual? Peraí. A parte de farmaco? Não. Não, tudo bem. A gente acaba falando de fármaco, mas é uma disciplina que vocês têm. Na sala, o senhor dá para quarta-feira, né? Ciências molecular. Não. E a gente tá vendo com o Julian também. Vocês estão vendo com o Isso? Julian, pressão arterial? Ele também tá falando bastante. Na verdade, ele fala um pouco sobre tudo, né? Ele vai juntando as coisas. Porque ele tá falando sobre o sistema. Ai, Jesus. Deu uma branca agora. Sistema endócrino. Ele tá falando sobre endócrino, digestório e renal. Então, mas qual desses que conversa com a pressão arterial? É isso que eu quero que vocês me respondam. Ah, tá. O renal. Renal. Perfeito. Então, eu dou também, né, essa mesma disciplina, só que eu dou para o noturno. E eu troquei, né, digestório por renal, a ordem. E aí por isso que eu acabo renal já entrando em endócrino, falando sobre a primeira glândula, a glândula suprarrenal, né? Ou vulgarmente conhecida como glândula adrenal, né? Que produz adrenalina e noradrenalina justamente para controlar, né, a frequência cardíaca. Então, assim, todos os mecanismos renais, controlam o sistema cardiovascular. Consequentemente, a maioria dos fármacos, né, a maioria dos remédios, das drogas que são para o sistema cardíaco, né, para o sistema cardiovascular, elas têm a função no rim e não a função no coração. Isso é uma curiosidade muito bacana que a gente tem que ter a noção, tanto nessa parte da minha disciplina, quanto na parte da disciplina do professor Rune. Vocês conseguem associar isso? Professor, os fármacos para pressão, eles não agem no coração, eles agem no rim, é isso? Exatamente isso. Captopril, por exemplo. Né? Ele é diurético. Ele é um diurético, perfeito, exatamente. Então, isso é muito bacana, né? Na verdade, não só com o sistema cardíaco. Um outro ponto do sistema cardiovascular, lembra que eu falei para vocês do novo coronavírus? Que o novo coronavírus, ele age, né, ele age no mecanismo do sistema renal, que é o mecanismo do sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Eu falei isso para vocês faz um tempo. Agora, na ciência, estão começando a ter evidências científicas de que o novo coronavírus, a COVID, o Covid-19, né, ou a Covid-19, ela é uma doença vascular. Ela é uma doença vascular, não uma doença pulmonar. Alguém já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Quem está trabalhando em hospital, ouviu falar sobre isso? Ainda não. Ó, professor, eu vi já várias coisas e já ouvi sobre o vascular e também sobre o imunológico, que realmente está mais ligado ao imunológico do que a qualquer outra coisa. E, assim, ainda está tudo ainda muito Não, não tá não. pelo que o povo lá está falando. Não, não tá não. Porque eu vou te dar um exemplo. Se tivesse mais relacionado com o sistema imunológico, por que pessoas com pressão alta ou com hipertensão seriam um grupo de risco? Uhum. Né? Por que obeso seria um grupo de risco? Porque sempre é grupo de risco. Qualquer doença, eles sempre estão no grupo de risco. Vou te dar um exemplo, então. Deixa eu pensar aqui no... Tá. Pessoas com hipertensão são grupo de risco para osteoporose? Não. Não. Então por que é do Covid? Porque geralmente quem tem osteoporose, elas são mais velhas. E a imunidade realmente está mais baixa. Não, não é sobre isso. Não é sobre isso. O SARS-CoV-2, o vírus, esse novo coronavírus, tá? Da família dos coronavírus, ele age no receptor de ECA, tá? Mais especificamente no receptor ECA2. Vocês tiveram com o professor Julian sistema renina-angiotensina-aldosterona, não tiveram? Uhum. Vocês lembram que o sistema renina-angiotensina-aldosterona é um sistema que ele começa lá no rim, certo? O rim produz a renina, lembra? E a renina, ela pega uma enzima, né? Na verdade, uma proteína inativa do fígado chamada angiotensinogênio. Vocês lembram dele? Aí ela converte o angiotensinogênio em angiotensina 1. Aí a angiotensina 1 vai lá no pulmão, né? Carregada pelo sangue, vai lá para o pulmão, e no pulmão existe a ECA, né? Que é uma enzima conversora de angiotensina. Né? A ECA converte angiotensina 1 em angiotensina 2. Aí, quando a angiotensina 2 ela fica ativa, né? Quando a angiotensina 2 ela fica ativa, né? Ela aumenta a pressão arterial, né? Por 3 mecanismos distintos, mecanismos diretos e indiretos. O direto, ela vai na hora, né, produzir ela vai na hora ativar aí mecanismos que vão aumentar a pressão arterial, né? Sejam eles diretamente no rim, ou sejam eles pela produção, né, por estímulo à hipófise, né, que vai produzir a aldosterona e o ADH. Ambos, né, a aldosterona vai diminuir a produção de urina, né, ou seja, vai filtrar mais água para o corpo, aumentar a filtração renal, né? E o antidiurético vai impedir, né, a formação de urina. Os dois juntos vão aumentar a pressão arterial, né? Então veja que é um mecanismo que começa no rim, junto com o fígado, né? Vai ter a sua ação lá no pulmão, que vai passar pela hipófise, que vai voltar para o rim, né? Aumentando a pressão arterial. E a base desse mecanismo que é a ECA, né? A enzima conversora de angiotensina, que já é muito estudada há muito tempo, porque existem vários esportistas, principalmente maratonistas, tá?
ou atletas de alta performance desportiva, mas que fazem alto volumes, né? Então, ultramaratona, Ironman, maratonas em geral, tá? Meias maratonas, Tour de France, né? Então, atletas do ciclismo, nado em mar, essas coisas. Tem muitos atletas de alto rendimento têm uma mutação genética nessa enzima, né? Então, assim, é um fator genético que predispõe performance física, a ECA. O novo coronavírus, ele age justamente nela. Na verdade, ele age no receptor dela, né? E aí, o receptor dela, ela tem dois receptores principais, né? Um que vai ativar a conversão e outro que vai inibir a conversão. E por inibir a conversão, vai aumentar. Por ativar a conversão, na verdade, ela vai aumentar mais ainda a pressão arterial. É por isso que pessoas que têm hipertensão são um grupo de risco para o novo coronavírus. Tá? Não se esqueçam disso. Se vocês quiserem pesquisar na internet, se vocês quiserem saber mais, podem me mandar no WhatsApp, que eu mando o link, mando o artigo para vocês. Tá? Se vocês quiserem que eu mando no grupo, eu mando os artigos científicos que estão saindo agora relacionados a isso no grupo. Tá? Pode mandar, professor, mas ainda, ainda é estudo, não é? Porque eu acho que ele ainda tem várias vertentes que está sendo estudada, e eu acho que ainda a gente não pode afirmar nada sobre ele. Não, eu sei disso, perfeito. Tá? Mas as novas evidências estão apontando, né? Estudos são evidências, né? A gente tenta só unir as evidências. Então, cada evidência vai somando ao conhecimento, né? Claro que ainda tem muita coisa para ser descoberta. Cada evidência vai somando um novo conhecimento. Por isso que a gente vai cada vez, né, entendendo um pouquinho mais sobre essa patologia, né? Essa patologia viral. Né? É claro que o sistema imunológico, né, o sistema linfático, né, que a gente está falando, o próprio sistema o próprio sistema respiratório, né, o sistema pulmonar é o primeiro a ser afetado, né? Então, tem muita coisa que a gente sabe, muita coisa que a gente não sabe. Mas, no momento, né, o que está crescendo em relação ao corpo de evidências é demonstrando uma patologia vascular do novo coronavírus. Tá? É uma patologia, até o momento, as novas evidências estão apontando, né, que essa seja provavelmente uma patologia vascular. Por isso que consegue afetar diversos sistemas, né? Então, esse ponto é interessante. Então, tem outras evidências, inclusive, não sei se vocês viram, isso aí já saiu no jornal, já faz um tempinho já, algumas semanas, mostrando que o novo coronavírus pode, né, chegar, né, ao sistema nervoso, né, por atravessar a barreira hematocefálica. Não sei se vocês viram isso, tá? Claro que ainda precisa ser evidenciado em humanos, essa relação, né? Mas foi comprovado que o vírus em si consegue fazer isso em cultura de células. Né? Então, esse é um outro ponto que ainda precisa ser mais evidenciado, mas isso é só com o tempo. Até o momento é isso que a gente tem de evidência. É só isso que eu queria passar para vocês, tá? Como que a fisiologia em si, ela se conversa. E essa é a beleza da fisiologia. Então, quando vocês estão aprendendo lá com o professor Julian, sistema renal, e aí aqui vocês estão aprendendo comigo, sistema cardíaco, sistema cardiovascular, e aí vocês aprendem com o professor Diego, sistema imunológico, né? Então todas essas disciplinas se conversam bastante, e essa é a beleza da fisiologia. Vocês vão ter outras CMFs que também vão se conversar com essas que vocês estão tendo. Então, assim, o bacana de ser um profissional da saúde é a gente nunca poder parar de estudar, porque a gente precisa sempre estar se atualizando, né? E a gente sempre precisa ter esse conhecimento em pauta. Então, para não esquecer dessas coisas que a gente vai aprendendo, a gente precisa estar sempre estudando, relembrando. Tudo bem? Era isso que eu queria passar para vocês. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos relembrar, tá, os últimos conceitos que nós abordamos, né, na aula, tá?
nós falamos, né, bastante sobre o sistema circulatório, né? Começamos a falar do sistema circulatório através do sistema sanguíneo, tudo bem? Vamos lembrar, tá, uma coisa que vocês precisam, tá, gravar, tá? Que o sistema sanguíneo possui 3 principais funções: a função de transporte, a função de regulação e a função de proteção. A função de transporte é o que? É de transportar oxigênio e CO2, né? Oxigênio dos pulmões para todas as células do organismo, através do sangue arterial, né? O sangue oxigenado. E aí, após as trocas gasosas, né, as hemácias vão transportar o dióxido de carbono, o CO2, né, que vai ser transportado pelo sangue, né, para ser eliminado pelas células corporais através dos pulmões pela expiração. Então, ao momento que inspiramos, a gente capta oxigênio do organismo que vai para as nossas células sanguíneas, né, para serem transportadas para o nosso corpo. E a partir do momento que nós expiramos, significa que essas células foram... as células fizeram as trocas gasosas, o dióxido de carbono foi para as nossas hemácias, para as nossas células do sangue, né? Foram para os nossos pulmões, e aí nós expiramos principalmente o gás carbônico, né? Lembrando que o sangue também transporta produtos residuais para os pulmões, como o caso do CO2, para os rins, né, todas as toxinas, e para a pele, quando nós expiramos pelo suor, tá bom? Então, esse transporte não acontece só durante a respiração, tá? Ele acontece também muito, né, vocês viram no sistema renal, sistema urinário, na verdade, né, que acontece também em outros órgãos do corpo, como os rins e como a pele. O outro, né, a outra principal função do sangue é a regulação. Regulação do quê? Homeostasia, né? O corpo precisa estar em equilíbrio. Então, o corpo sempre vai criar, né, ou ajustar os seus mecanismos para se manter em equilíbrio, né? Equilíbrio corporal a gente chama de homeostasia, né? Como que o corpo, o que o corpo regula para manter a homeostasia? O corpo regula 2 pontos: pH, através dos tampões biológicos que nós temos, e a temperatura corporal, né? A temperatura corporal, o sangue ajuda na sua regulação através da absorção de calor e resfriamento da água que está presente no plasma sanguíneo. Tudo bem, gente? Então, transporte, regulação e, último, a proteção, né? Proteção como? Um dos fatores, a coagulação do sangue. Primeiro de tudo, né? O sangue coagula quando nós fazemos alguma ferida, por quê? Para que a gente evite ter uma hemorragia externa, né? Ou seja, uma perda excessiva de sangue após uma lesão. Além disso, né, o sangue também coagula para que os leucócitos, ou seja, as nossas células de defesa, lembrem que leucócitos são os nossos soldados, né, do corpo, né, os nossos soldados que fazem parte do sistema imunológico, né, que eles vão fazer a proteção do organismo contra corpos estranhos, né, vírus, bactérias ou o que for. Então, eu vou mostrar para vocês mais para frente um slidezinho muito bacana, né, mostrando como que um leucócito, uma célula de defesa, faz, né, essa fagocitose de um organismo estranho. É muito bacana, né? E os leucócitos vão fazer essa fagocitose em geral? Não, leucócitos, né, acabam sendo uma família de células do sistema imunológico, né? Então, leucócitos têm uma família de células, né, que produzem anticorpos que protegem contra as patologias. Lembrando que anticorpos são proteínas, tá? Então, os leucócitos produzem essas proteínas que combatem, né, a esses corpos estranhos. Então, a gente tem a função de transporte, de regulação e de proteção. Tudo bem, gente? Sim. Sim. Tranquilo mesmo? A última vez que a gente vai falar disso, hein? Tranquilo, tranquilo, né? Tranquilo. Beleza.
Em relação ao sangue, tá? Só para a gente lembrar algumas características do sangue, tá? Um primeiro ponto, ele é 3 vezes mais viscoso do que a água, né? Ou seja, o que que acontece? Ele é 3 vezes mais viscoso, essa é a condição padrão do nosso sangue, tá? Essa é a condição padrão do nosso sangue, ele ser pouco mais, né, 3 vezes mais no caso, viscoso do que a água. Esse é o padrão. Alterações no sangue que aumentem a viscosidade do sangue, pode ser por vários motivos, a gente leva ao quadro de hipertensão, né? Ou seja, um aumento da pressão arterial. E a diminuição, né, da viscosidade do sangue leva ao caso da pressão baixa, tá? Que também é maléfica ao corpo. Tá? Então, o sangue ele tem que ter esse controle da viscosidade, tá? Em condições padrões, tá? No ser humano adulto, aproximadamente 3 vezes mais viscoso, né, do que a água. A gente vai falar disso na próxima aula, quando a gente vai falar do mecanismo de Frankenstein. Temperatura, né? Então, a função do sangue, uma da função do sangue é controlar a temperatura e o pH, né? Que é a função de regulação, né? A temperatura tem que se manter aproximadamente a 38 graus Celsius do nosso sangue, enquanto o pH precisa se manter numa faixa muito estreita de 7,35 a 7,45 logaritmos, né, de íons hidrogênio. Tudo bem? Em relação à temperatura e pH também? Sim? Sim. Um outro ponto, né? Um outro ponto em relação ao o tanto que o sangue tem no nosso corpo. Hoje eu trouxe um vídeo muito bacana, tá? Na verdade, eu trouxe 2 vídeos que a gente vai finalizar esse resumão aí de sistema circulatório, tá? Que são, eu acredito que sejam muito bacanas, tá? Que vai falar também um pouquinho disso. Mas só para a gente lembrar, tá? Que o sangue, numa pessoa de 75 quilos, aí vai ter aproximadamente 5,5 litros de peso corporal. Claro que pessoas que vão pesar menos vão ter um pouco menos e pessoas que vão pesar mais vão ter mais. Então, o sangue, o volume total, vai variar aí de 5 a 8 litros de sangue dentro do corpo, representando aí aproximadamente 8% do nosso peso corporal. O sangue é composto do quê? De água e hemácias? Não. O sangue é composto por plasma sanguíneo e células sanguíneas. Células sanguíneas são os glóbulos vermelhos, né, aproximadamente 45%, e os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, né, que fazem aí 55% aproximadamente do nosso sangue, 45% do nosso sangue, e o restante, os 55%, é formado por plasma, né? O nosso plasma sanguíneo, a principal parte do nosso sangue, né? Que é composto aí aproximadamente quase tudo de água, né? 90% de água e o restante de solutos, né? Solutos quais? Principalmente proteínas, né? Então, quando a gente vai analisar em laboratório sangue, né, proteínas do sangue, a gente só pega o plasma, né? Porque é nele que contém as proteínas plasmáticas, né? Albumina, globulinas, fibrogênio, anticorpos, dentre outros. Em relação aos glóbulos sanguíneos, né, os glóbulos sanguíneos estão incluídos os eritrócitos, né, as células vermelhas do nosso sangue, tem a sua família, e os leucócitos, as células brancas, né, que também tem a sua família de tipos de linfócitos, 4 para ser mais específico. O plasma contém outras coisas, tá? Além das proteínas que são os principais componentes aí do plasma, mas contém outras coisas, como o quê? Como eletrólitos, tá? Eletrólitos que vão regular aí algumas funções do nosso corpo, né? Vão dar substrato, né? Para a realização de algumas funções do corpo. Nutrientes no plasma sanguíneo, nutrientes por quê? Uma das funções do sangue é transporte de nutrientes, né? E gases. Então, as células precisam ser nutridas. Quem que carrega essas células? O sangue. Como? Pelo plasma. Tá? Então, os nutrientes também são encontrados no plasma sanguíneo.
enzimas, né, para que as células façam as suas funções corretamente, né? Então, enzimas também, algumas enzimas também são transportadas pelo sangue, né? Hormônios que vão agir. Então, a gente estava falando agora do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, é um sistema que conversa entre rim, fígado, pulmão, sistema nervoso, volta para o rim. Como que isso acontece? Por causa do sangue, né? O sangue que vai carregar esses hormônios através do corpo. Então, o sangue que vai carregar, por exemplo, a aldosterona, o sangue que vai carregar o hormônio antidiurético e dentre outros hormônios. Aqui são só 2 exemplos que eu trouxe para vocês, tá? Mas eu poderia estar falando aqui da adrenalina, eu poderia estar falando aqui do GH, eu poderia estar falando de vários outros hormônios que são transportados pelo sangue, né? Além disso, né, o sangue lá chegou na célula, fez as suas trocas gasosas, né? A célula é como se fosse uma usina, eu já falei para vocês, uma usina que está fazendo o seu funcionamento, que está produzindo energia, que está produzindo várias coisas, e é lógico que quanto maior a produção, maior a quantidade de resíduos, né? Esses resíduos vão para o sangue para ser filtrados no rim. Então, o sangue, além de transportar nutrientes, eles vão transportar também produtos residuais. É claro que não é bom, né, para o sangue, para o corpo, mas ele vai transportar até o rim para o rim fazer essa filtração desses produtos residuais. Quais são? Tem vários, tá? Mas aqui a gente pode citar os principais. Tá? A ureia, principal componente ali da urina, né? O ácido úrico, a creatinina, né? Que é um resíduo do metabolismo proteico, e a amônia, tá? Os 4 principais aí componentes da urina. Claro que tem vários outros. Tudo bem até aqui, gente? Professor, perdão, não queria te interromper, Claro, mas tem uma não, aluna. pode falar. Não, é só. É que uma aluna tá tentando entrar e se acho que o doutor não tá aceitando. Não... Ela tá querendo ver a aula, só que ela não tá conseguindo. A Gisela. Aqui não tem ninguém pedindo para entrar. No momento aqui não tem ninguém pedindo para entrar. Eu com Fala ela. para ela tentar entrar novamente aqui, que assim que ela aparecer, eu aceito ela sim. Tá bom, obrigada. Isso. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Não? Beleza. Então, só para a gente lembrar, né, em relação aos grupos sanguíneos, então, a gente falou de sangue, né? Ninguém tem um sangue igual, cada um tem um sangue aí um pouquinho diferente, né? Um pouquinho diferente que eu falo, né? É claro que vai estar relacionado ao plasma, as proteínas do sangue e tudo mais, mas a diferença que as pessoas têm, né? Os grupos de pessoas têm, é relacionado aos sistemas, né, de grupos sanguíneos, né? O primeiro, né, é o mais conhecido, ou chamado sistema ABO, né? Ou seja, é um sistema baseado em 2 antígenos, o A e o B, né? E aí, quem não tem nenhum dos dois, a gente chama de O. Vamos lembrar alguns pontos aqui do sistema BO. Indivíduos que possuem eritrócitos, né? Ou seja, células do sangue vermelhas, que produzem antígenos A, são do grupo sanguíneo A. Indivíduos que produzem os antígenos B apenas são do grupo B. Indivíduos que produzem os antígenos A e o antígeno B, né, são considerados do grupo AB. Né? E aí, o que não produz nem o A e nem o B são considerados do grupo O, porque eles não produzem nenhum dos 2 antígenos. Até aqui, beleza, né? Isso aqui a gente já viu na outra aula, vocês já aprenderam em relação a isso. Né? Agora, para a gente lembrar, né, que não existe apenas o sistema ABO, também existe o sistema, né, RH. RH, que é uma homenagem ao macaco Rhesus, que foi o macaco, né, que deu origem, né, aos estudos aos estudos que criou-se, né, esse sistema. Lembrando que um fato muito interessante, que o mesmo pesquisador, Carl Landsteiner aqui, o mesmo pesquisador que descobriu o sistema ABO, também descobriu o sistema RH. Né? Então, os 2 sistemas sanguíneos aí mais conhecidos, né, foram descobertos pelo mesmo pesquisador. O sistema RH, a publicação do artigo científico do sistema RH que eu mostrei na última aula,
né, também foi associado, né, tem a autoria, né, de um outro doutor austríaco, Dr. Alex Weiner. Né? Então, além da classificação do sistema BO, há o fator RH. O fator RH é simples, é apenas um outro antígeno, né, que pode ser positivo ou negativo. As células, algumas pessoas possuem esse antígeno, outras pessoas não produzem esse antígeno. Né? E aí, quem produz é o positivo, quem não produz é o positivo, é o negativo. Né? Então, aqui eu trouxe uma imagenzinha para você em relação para a gente lembrar da transfusão. Né? O negativo pode doar para o positivo, enquanto o positivo pode doar para o negativo apenas uma vez. Porque a partir do momento que o sangue negativo tem o contato com o fator RH positivo, ele começa a produzir anticorpos anti-RH que vão combater, né, a esse fator. Né? E aí acaba ficando incompatível a doação, né, de um positivo para um negativo. Tudo bem? Então agora eu quero mostrar para vocês 2 vídeos de resumo sobre todo esse sistema sanguíneo, tá? Sobre o sistema ABO e o sistema RH, tá? Antes da gente fazer uma lembrança aqui do sistema linfático. Tudo bem? Uhum. Deixa eu fechar aqui para compartilhar com vocês com áudio. Se não estiverem ouvindo, me avisem, por favor. Sabe, mas a primeira transfusão sanguínea em seres humanos ocorreu no ano de 1667, graças a um francês, Jean-Baptiste Denis, que pegou um carneiro, um animal, como doador. Estão ouvindo? Sim, ouvindo sim, imagem não. Não entendi. Travou. Tá, vou voltar agora. E passou esse sangue para um ser humano. E por que ele utilizou um animal? Porque acreditava-se naquela época que o sangue dos animais possuía menos vícios e paixões. Só que o cara não foi muito ético, porque ele pegou uma pessoa com problemas mentais que vivia na rua e utilizou ela como cobaia nessa transfusão. E depois de algumas tentativas, ela acabou morrendo. Somente em 1829, um cientista conhecido como James Blundell conseguiu fazer a primeira transfusão sanguínea entre 2 seres humanos. Basicamente porque ele estava desesperado com as mulheres que morriam de hemorragia no pós-parto. E aí ele começou a fazer doações de sangue para essas mulheres, conseguindo salvar algumas. De lá para cá, muitos obstáculos apareceram, como por exemplo, como evitar que o sangue coagulasse depois de retirado do corpo da pessoa, como armazená-lo, os problemas de incompatibilidade entre os sangues de algumas pessoas. Tudo isso foi resolvido apenas no início do século XX. Ainda, claro, há tempo de salvar a vida de vários soldados que participavam da Primeira Guerra Mundial. Mas afinal, o que é o sangue? O sangue nada mais é do que um tecido vivo formado por 4 componentes básicos. O plasma, que é a parte líquida do sangue, responsável pelo transporte de nutrientes, hormônios, fatores de coagulação e excretas. Já as hemácias, também conhecidas como glóbulos vermelhos ou eritrócitos, são as células sanguíneas responsáveis por levar o oxigênio para os tecidos do nosso corpo. E isso ela só consegue fazer graças à presença de uma proteína conhecida como hemoglobina, uma proteína que possui ferro na sua composição, que é quem dá a cor vermelha característica ao sangue. Além disso, as hemácias também fazem o transporte de dióxido de carbono, o famoso CO2, para os pulmões, para que ele possa ser eliminado na hora da nossa expiração. Outro conjunto de células encontrados no nosso sangue são os leucócitos, também conhecidos como glóbulos brancos,
que são os soldados do nosso organismo, pois nos protegem contra a invasão de micro-organismos, como as bactérias e os vírus. E também temos as plaquetas, que são estruturas parecidas com células que estão envolvidas no processo de coagulação do sangue. Só para você ter uma ideia do poder do sangue em números. Uma pessoa com cerca de 70 quilos vai possuir mais ou menos 5,5 litros de sangue, onde nós iremos encontrar 30 trilhões de hemácias, 45 bilhões de leucócitos e 1,5 trilhão de plaquetas. Como eu te disse no início desse vídeo, a incompatibilidade sanguínea entre os sangues de algumas pessoas foi um belo de um pepino que os cientistas tiveram que descascar, pois algumas pessoas recebiam sangue e sobreviviam, ficavam bem, e outras morriam. Então imagina o nó que isso não deu na cabeça dos pesquisadores daquela época. O cara que pegou esse problema, matou no peito e botou para dentro do gol, foi o cientista conhecido como Carl Landenstein. Galera, descobriu o que está rolando na parada. Em 1901, esse cientista percebeu que ao misturar hemácias de pessoas diferentes, em algumas vezes essas hemácias acabavam aglutinando, ou seja, ficavam grudadinhas umas nas outras. E aí, misturando hemácias de pessoas diferentes, ele conseguiu descobrir o sistema de tipagem sanguínea mais importante que existe, o ABO, que é quem permite dizer se uma pessoa tem sangue A, tem sangue B, tem sangue AB ou tem sangue O. Ele descobriu no seu estudo que ao retirar hemácias do grupo O e colocar elas em pessoas que tinham o sangue A e o sangue B, nada acontecia. Mas ao pegar hemácias do sangue A e do sangue B e jogar no sangue O, essas hemácias eram aglutinadas e causavam problemas. Nossa, Jubilo, bugou meu cérebro. Vem comigo! O que o nosso amigo austríaco descobriu é que podem existir 2 tipos de proteínas aderidas à membrana plasmática das hemácias. A proteína tipo A e a proteína tipo B. Se ela tiver só a proteína tipo A, o sangue é A. Se ela tiver a proteína tipo B, adivinha? Sangue do tipo... Se ela tiver as 2 proteínas aderidas às suas hemácias, essa pessoa é sangue AB, que é o sangue mais raro de ser encontrado. E se ela não tiver nenhuma dessas proteínas, ela vai ser sangue do tipo O, que é o mais comum. Agora, por que um sangue pode ser incompatível com o outro? Porque olha só que bacana, as pessoas que têm o sangue do tipo A carregam no seu plasma anticorpos contra o B. Então, se eu pegar hemácias do tipo B e colocar numa pessoa tipo A, esses anticorpos aqui vão atacar essas hemácias e vão destruí-las, vão causar problemas. Já a pessoa que tem hemácias do tipo B vai carregar no seu plasma anticorpos contra a proteína A. Então, se você pegar essa hemácia e jogar nessa pessoa, também haverá problema. Agora, a pessoa que é do tipo AB, ela tem as 2 proteínas. Então, claro que ela não pode ter nenhum dos 2 anticorpos, senão ela vai atacar ela mesma. Por conta disso, quem é sangue AB pode receber qualquer tipo sanguíneo, já que ele não possui anticorpos para atacar essas hemácias. Por isso que o sangue AB é considerado o receptor universal. O sangue O possui anticorpos tanto contra o A quanto para o B. Então, nem o A, nem o B, nem o AB podem ser doados para o O. O O só pode receber sangue de quem é O. Agora, o mais interessante é que por não possuir nem a proteína A e nem a B, o O pode ser doado para qualquer um dos tipos sanguíneos que não haverá rejeição. Agora, você pode me perguntar, Jubilu, e a questão do positivo ou negativo? Também está relacionado a uma outra proteína, que não é nem a A nem a B, presente na membrana das hemácias. Se a pessoa tiver essa proteína, ela é RH positiva, que é o mais comum na população. Se essa proteína não estiver presente, ela é RH negativa. Mas, Jubilu,
O que pode acontecer se uma pessoa receber o sangue errado? Os primeiros sintomas que irão mostrar que algo não foi feito de forma correta são febre, taquicardia e coceira. Esses sintomas acontecem por conta de um processo que está ocorrendo, a destruição das hemácias que foram doadas pelo sangue do indivíduo receptor. Porque essas hemácias que estão ali são encaradas como invasoras. O problema é que a destruição dessas hemácias, que é um processo que a gente chama de hemólise, libera substâncias que causam a dilatação dos vasos sanguíneos. E com isso, a distribuição de nutrientes e oxigênio pelo sangue fica comprometida. E pior, os rins que precisam trabalhar a todo vapor para eliminar essas hemácias que estão sendo destruídas também sofrem com esse processo. E a pessoa pode ter, inclusive, insuficiência renal aguda e, se não for tratada a tempo, pode até morrer. Nossa, apavorei! Não precisa ficar com medo, porque isso dificilmente acontece. Acredita-se que 1 em cada 40 mil transfusões dê algum tipo de problema. E você, já sabe o seu tipo sanguíneo? Lembre-se que no caso de emergência, ter um documento com essa informação é extremamente importante, pois facilita a vida dos médicos que estão te atendendo. E esse tempo pode ser a diferença entre viver ou morrer. Se você não sabe o seu tipo sanguíneo, ao doar sangue, você pode receber todas essas informações, além, claro, de estar ajudando a salvar várias vidas, já que doar sangue é mais do que ajudar uma pessoa. É dar uma nova chance a quem precisa viver. Lembre-se que amanhã, quem pode precisar de sangue é você. Por isso, bora doar sangue, bora ajudar o próximo. Maravilha? Desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau. Não sei se você... Gente, estão me ouvindo? Sim. Deu para dar uma Sim. clareada aí? Uhum. Jubila é sensacional, né? Não é à toa que ele é o principal conteudista aí, né? O principal professor de vídeos na área da biologia em geral, né? Do YouTube. Agora, tem um vídeo que não é tão tranquilo assim, né? Não é um pouquinho mais aprofundado, mas é bacana porque no final tem alguns exercícios, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre a genética do sistema ABO e principalmente do sistema RH, tá bom? Então, eu vou passar um videozinho aqui. Ele é de ensino médio, o vídeo, tá? Ele é voltado para o ensino médio, mas é muito bacana, tá bom? Aí depois a gente faz algumas conclusões sobre isso. Alô, galerinha do Mundo Biologia, aqui é o Professor Guerra e hoje nós vamos falar sobre os tipos sanguíneos e o sistema ABO. Toca a vinheta. Antigamente as pessoas achavam que sangue era tudo igual, tentavam fazer transfusões entre pessoas diferentes e até entre animais e seres humanos. Isso dava a maior merda e aí as pessoas descobriram que existem diferentes tipos sanguíneos. E os tipos sanguíneos são mais lembrados pelo sistema ABO, o tipo sanguíneo A, o tipo B, o tipo O e o tipo AB. Mas de onde vêm esses tipos? Essa classificação é baseada em um antígeno, em um açúcar, um carboidrato que fica na membrana das hemácias, aquelas células vermelhas do sangue responsáveis por carregar oxigênio. E existem dois antígenos, também chamados de aglutinogênios, no sangue humano. O antígeno A, que é o açúcar do tipo A, e o antígeno B, que é o açúcar do tipo B. Quem apresenta os dois aglutinogênios é o tipo AB. Apresenta o A e apresenta o B. E existem pessoas que não têm antígeno nenhum, não tem nenhum aglutinogênio. Zero. O tipo 0 é, na verdade, o tipo O. Então nós temos 3 alelos para esse gene do sistema ABO. O alelo isão A, que é dominante e dá o tipo sanguíneo A. O alelo isão B, também dominante, que dá o tipo sanguíneo B. E o alelo izinho, recessivo, que dá o tipo O. E a pessoa do tipo AB possui o alelo isão A, que expressa o antígeno do tipo A,
possui o alelo ISão B, que expressa o antígeno do tipo B. Existe então um sistema de codominância entre o ISão A e o ISão B. As pessoas do tipo AB são sempre heterozigotas. E como o alelo Izinho é recessivo, as pessoas do tipo O, que não expressam nenhum antígeno, são sempre homozigotas recessivas. Já as pessoas do tipo A ou do tipo B podem ser homozigotas, ISão A ou ISão B, ou então elas podem ser heterozigotas, ISão A, Izinho ou ISão B, Izinho. Então vamos dar uma olhada num exemplo um pouco mais prático disso aqui. Eu tenho um pai do tipo A e uma mãe do tipo B, que tem um filho do tipo O. Seria possível ou seria filho do carteiro? Sim, seria possível, se ambos, o pai e a mãe, forem heterozigotos. Vamos dar uma olhadinha aqui no quadrado de Punnett. Eu tenho o pai, ISão A, Izinho, e eu tenho a mãe, ISão B, Izinho. E aí, quando eu faço o cruzamento, eu vejo que existe 1/4, 25% de chance de ter um filho do tipo O. Mas o que acontece se eu misturar um tipo sanguíneo com o outro? Vai depender da compatibilidade entre as pessoas. Pessoas do mesmo tipo sanguíneo poderiam doar sem problema entre si. Pessoas do tipo O, como não possuem antígenos, não possuem aglutinogênios, poderiam doar para outras pessoas sem problemas. Agora, quando é envolvido o tipo A, o tipo B ou o tipo AB, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Isso porque a hemácia do tipo A possui aquele carboidrato do tipo A, aquele aglutinogênio do tipo A, que a pessoa do tipo B não possui. É uma substância alienígena no corpo dela que o organismo vai tentar combater. E o organismo combate esse corpo estranho através da produção de anticorpos, também chamados, nesse caso, de aglutininas, que vão agregar as hemácias e as consequências podem ser muito graves para a pessoa que está recebendo esse sangue. Porque a pessoa não está recebendo sangue assim porque não tem nada para fazer. Ela está recebendo sangue porque está numa situação crítica de saúde. Imagina você receber um sangue que te causa mais problema ainda. Então, se receber o sangue do tipo errado, a pessoa do tipo A produz aglutinina anti-B e a pessoa do tipo B produz aglutinina anti-A. Mas a pessoa do tipo AB, como possui os dois aglutinogênios, não vai produzir aglutinina. Ela não vai se defender porque ela já conhece tudo. Então ela pode receber sangue de todo mundo. Ao contrário da pessoa do tipo O, que não possui nenhum aglutinogênio e só pode receber sangue do tipo O. E a gente pode resumir a história toda nessa tabelinha aqui, sempre lembrando que o tipo A e o tipo B podem ser homozigotos ou heterozigotos, enquanto o tipo AB é sempre heterozigoto e o tipo O é sempre homozigoto. E para pensar em doação de sangue, a gente pode resumir nesse esqueminha aqui. O sangue A só doa para A ou AB, B só doa para B ou AB, O doa para todo mundo e a B só recebe, só doa para a B. Mas não é só isso, além do tipo A, B, AB, O e essa história toda, entra também em jogo o fator RH, positivo e negativo. O fator RH está relacionado a outro gene sem ligação nenhuma com o sistema BO e ele é de herança autossômica dominante completa. Sabe, igual da ervilha do Mendel, sem rolo nenhum? Para esse gene eu só tenho dois alelos. Dzão, que produz o antígeno RH, portanto um sangue RH positivo, e o Dzinho, que não produz antígeno, portanto um sangue RH negativo. O heterozigoto, Dzão, Dzinho, vai ser sempre RH positivo, já que o Dzão vai expressar aquele antígeno. E se tem antígeno, é só o que interessa, RH positivo. Vamos visualizar melhor nessa família aqui. O pai e a mãe são RH positivos e o filho é RH negativo. Será que isso é possível ou o carteiro ataca novamente? Sim, é possível! Como a gente já viu em outras aulas de genética, quando os pais são dominantes e o filho é recessivo, os pais devem ser heterozigotos, como a gente vê aqui nesse quadrado de Punnett. Eu tenho Dzão, Dzinho, Dzão, Dzinho. E aqui aquelas 25% de chances
de ter um filho recessivo RH negativo. Mas para que é importante conhecer o fator RH? Além da compatibilidade para transfusão sanguínea, o RH negativo não pode receber do positivo, existe ainda a eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido. Imagine a seguinte situação: a mãe do Joãozinho é RH negativa e o pai do Joãozinho é RH positivo. O primeiro filho do casal veio RH negativo e a gente já viu que isso é possível. Perfeito. O segundo filho do casal veio RH positivo. Também é possível, já que o pai é positivo e pode passar esse alelo para a prole. O terceiro filho, por acaso, veio RH negativo também. O quarto filho era o Joãozinho e o Joãozinho morreu. Vamos entender o que acontece aqui. O sangue da mãe e o sangue do bebê não se misturam na placenta. Não existe o sangue da mãe indo para o filho ou do filho indo para a mãe. São completamente separados. Mas nutrientes, excretas e anticorpos podem passar da mãe para o filho. E apesar de o sangue da mãe e do bebê não se misturarem durante a gravidez, durante o parto pode haver algum rompimento da placenta, do cordão umbilical, alguma coisa assim, e a mãe entra em contato com o sangue do filho. Lembra lá que a mãe do Joãozinho é RH negativa e ela já teve um filho RH positivo. Quando o sangue RH positivo entrou em contato com a mãe, que não conhecia essa partícula alienígena, ela produziu anticorpos para se defender dessa ameaça. Para a mãe, um pouquinho de sangue não é uma ameaça e ela não percebeu, mas para o sistema dela... Ô, gente, acabei mexendo aqui, perdão. Ué, meu computador travou aqui. Só um minuto, gente. O computador acabou travando aqui. Preciso fechar aqui o programa e reiniciar. Estão entendendo o vídeo, gente? Alguém tem alguma pergunta? O vídeo é muito bom, gostei. Gostou? Bacana. Eu também achei. Os dois são bem didáticos, né? Pronto, acho que eu consegui agora. Compartilhar de novo com vocês. Não tá indo, não. Gente, o computador tá uma maravilha, viu? Ô, inferno. Pera aí, gente.
Tentar de novo aqui. Não tá dando, gente. Não sei o que eu faço aqui agora. Vale lembrar que o aplicativo Disponibiliza o link, professor. quanto para Android. Então, no intervalo eu consegui voltar o negócio aí. Tentar a última vez aqui. A quarta vez que eu fechando e abrindo, para ver se vai. Tentar de novo. Vamos ver se agora deu, gente. Desculpa aí pelo imprevisto, tá? Acho que agora vai. Era? Alô, galerinha do mundo RH negativa. E ela já tem... Estão vendo a tela? Sim. Teve um filho RH positivo. Quando o sangue RH positivo entrou em contato com a mãe, que não conhecia essa partícula alienígena, ela produziu anticorpos para se defender dessa ameaça. Para a mãe, um pouquinho de sangue não é uma ameaça e ela não percebeu, mas para o sistema dela, para o organismo dela, agora eu já tenho fichado esse meliante desse RH positivo e se ele aparecer por aqui de novo, a gente senta um anticorpo nele. Aquele terceiro filho que nasceu era RH negativo, ele não apresentava nenhuma ameaça, nenhum fator RH estranho. Mas o quarto filho, que era RH positivo, recebeu no sangue dele os anticorpos anti-RH que a mãe produziu. Porque o feto não produz seus próprios anticorpos e o bebezinho também não. Então eles precisam receber esses anticorpos da mãe. O problema é que essa mãe já tinha sido exposta ao sangue do tipo RH positivo e produz anticorpos contra um fator que existe no sangue do filho. Então, a eritroblastose fetal é uma doença que acontece quando a mãe é RH negativa e tem um segundo filho que seja RH positivo. Mas isso não é uma condenação para as mães que têm RH negativo e já tiveram um filho RH positivo, desde que elas tenham feito o exame pré-natal. É possível prevenir a produção de anticorpos pela mãe durante o exame pré-natal fazendo um tratamento adequado. Beleza? Vamos dar uma olhada então nessa família para exercitar. O pai é O positivo e a mãe é A positivo. E eles já têm um filho O negativo. Eles estão pensando em ter mais um filho. Eles querem saber qual é a probabilidade de que esse filho seja A negativo. Para calcular isso, a gente precisa conhecer os genomas. E como são dois genes diferentes, fator RH e sistema BO, a gente faz essa análise separadamente para cada gene. Para o sistema BO, o que a gente sabe? Que o pai é do tipo O, portanto, homozigoto recessivo, e eles têm um filho também do tipo O,
homozigoto recessivo Izinho. Ora, um Izinho do filho veio do pai. A mãe é do tipo A. Isão A, alguma outra coisa. Que outra coisa? Pode ser um Isão A ou pode ser um Izinho. Mas vamos olhar para o filho. Se ele é Izinho e um Izinho veio do pai, o outro Izinho só pode ter vindo da mãe. A mãe, então, é heterozigota. Isão A, Izinho. A gente faz o nosso bom e velho quadradinho de Punnett e a gente vê que existe 50% de chance de o filho ser do tipo A, ou 1/2. Agora, para análise do tipo RH. O pai e a mãe são RH positivos, portanto eles são Dzão, mas eles podem ser Dzão ou Dzinho. E a gente vai descobrir isso olhando para o filho, que é Dzinho, RH negativo. Portanto, esse Dzinho precisa ter vindo um do pai e um da mãe. O casal, então, é heterozigoto, Dzinho. A gente faz o quadrado de Punnett e a gente vê que existe 25% de chance, ou 1/4, de o filho ser RH negativo. Então, para combinar as duas coisas, a gente usa a regrinha do E, porque a gente precisa que esse filho seja A e negativo. Para que ele seja uma coisa e outra, a gente faz vezes, a gente multiplica as probabilidades. Portanto, 1/2 de chance de ser do tipo A vezes 1/4 de chance de ser negativo, a gente multiplica em cima 1 vezes 1, embaixo 2 vezes 4, e a nossa resposta é 1/8 de chance de ser A negativo. Então é isso aí, galerinha. Hoje a gente aprendeu. Tudo bem, gente? Entenderam? Faça as contas aí, né? É isso que vai cair em prova. Que isso? É isso que vai cair na prova de vocês. Podem ter certeza disso. Por isso que eu tô perguntando. Entendeu? Vai cair o quadro de pneu? Também. Na verdade, vocês vão precisar. Olha só daquela rosa redonda saia, rosa redonda tem. Tá cantando, gente. Tem alguém cantando, gente. Eu não ouvi o que vocês falaram. O que vocês falaram? Não, eu já tinha perguntado se ia cair o quadro de pneu, mas o senhor já falou que vai, tudo bem. Vai cair sim, tá? Vocês precisam exercitar isso, tá? Porque na prática de vocês precisam ser craques aí, pelo menos identificar e saber, né, o que é o sistema ABO, o que é o sistema RH. Então vai cair sim, tá bom? Só para a gente lembrar aqui, né, o esqueminha. Não, mas professor... Oi. É que o pessoal do primeiro e segundo ainda não teve genética, professora, então eles ainda não têm esse exercício. O segundo já teve, Fábio. Mas o senhor vai fazer aquele negocinho, né, pra ajudar na prova, né? Só pra saber o que vai cair pra ajudar pro escuro. O né? direcionamento? Vou, claro. Isso. Tá. É isso. Então. Muito obrigada. Claro. Tá. Mas eu só tô perguntando, em relação ao sistema BO, que a gente viu na aula passada, que a gente viu hoje, sistema RH, sistema sanguíneo em geral, tudo bem? Tudo, só tem que exercitar aí essas contas aí. Só tem... não, claro, vocês vão precisar exercitar, vocês vão precisar estudar, vocês vão precisar relembrar, é óbvio, mas deu para entender? Deu. Tá bom. Então, só para lembrar, né, do esqueminha, um esqueminha muito fácil, tá? Só para a gente lembrar que negativo doa para negativo, só não doa para positivo. E pode doar para negativo para positivo. O positivo recebe de negativo e de positivo, ele só não pode doar, né, para o negativo, porque o negativo vai criar anticorpos que vão combater a esse antígeno, né? E aí, em relação, né, ao sistema de sangue em geral, de doação de sangue em geral, né, nós temos essa tabelinha aqui, que vai de um ponto, né, relacionado aqui do O negativo até o AB positivo, né? Então, O negativo, O positivo, B negativo, B positivo, A negativo, A positivo, AB negativo e AB positivo, mostrando quem pode doar para quem. Lembrando que o AB, né, é o receptor universal, e o AB positivo é o receptor universal, e o O negativo é o doador universal.
tá? Aqui a gente tem a tabelinha do doador e aqui a coluna as colunas, né, do doador e as linhas do receptor. Tudo bem? Lembrem disso, tá? Do doador e do receptor universal. Essa tabelinha também vocês vão precisar exercitar, porque obviamente que eu vou pedi-las na prova, né? Vocês, profissionais da saúde, precisam doar sangue, né? E precisam saber aí essa questão de doação de sangue. Inclusive, acho que a Thelma mandou uma foto lá muito interessante, né? De uma bolsa de sangue doado contendo várias informações ali, né? E essa disciplina ajuda vocês a saber o que está escrito naquele saco contendo sangue. Tudo bem? Então, para a gente finalizar essa primeira parte da aula, tá? A gente falou de sistema sanguíneo, agora vamos lembrar de sistema linfático, tá? Então, o sistema linfático, obviamente, né, que ele é composto principalmente por um líquido, né, já que é um sistema circulatório, ele é composto por um líquido. Enquanto que no sangue, no sistema sanguíneo, o líquido chama sangue, no sistema linfático, o líquido chama-se de linfa, né? A linfa é constituída por anticorpos, por células, por proteínas em gerais, que são partes do sistema imunológico, do sistema imune, e partes do sistema linfático. Esses dois sistemas, em conjunto, formando a linfa, vão auxiliar a circulação dos líquidos corporais. Além de auxiliar a circulação de todos os líquidos ou os fluidos corporais, né, vão principalmente ajudar a defender o organismo contra os agentes invasores de doença. Então, lembrando lá que é aquele sistema verdinho entre o arterial, que é o vermelho, e o venoso, que é o azul. Tá? Então, lembrando que as principais funções Então, aqui, ó, o que eu falei para vocês é essa imagem aqui, ó. A gente tem o sangue arterial, a gente tem o sangue venoso, né? A gente tem os vasos linfáticos entre esses dois, tá? Entre esses dois. Uma rede de capilares verdinhas aqui. Lembrando que possui, né, vários gânglios linfáticos ou linfonodos, tá? Ou linfônodos, como vocês preferirem, tá? Linfônodos que a gente vai falar daqui a pouco. Mas só para lembrar que as principais funções do sistema linfático são, né, primeiro, a drenagem do excesso de líquido intersticial. A gente até falou na última aula sobre um método da estética chamado de drenagem linfática, né? Por quê? Porque o sistema linfático possui, né, a função de drenar o excesso de líquido intersticial, né? O transporte de lipídios dietéticos, né, aqueles lipídios que nós obtemos pela dieta, além, né, a principal função, a condução das respostas imunes, né, a ação aí do sistema imunológico dentro do sistema linfático. E aí, o que acontece em relação a tudo isso, né? A maioria dos componentes do plasma sanguíneo vai se infiltrar na parede dos capilares sanguíneos para formar o líquido intersticial, aquele líquido que fica entre, né, a parede dos capilares e as células em si, né? Aí, durante a passagem do líquido intersticial para os vasos linfáticos, que aí é uma segunda passagem, né, esse antigo sangue, né, passa então a ser chamado de linfa, né? E assim como as veias, os vasos linfáticos também contêm válvulas, né? Então, lembrando que as veias possuem algumas válvulas que vão fazer o sangue ir em direção ao coração, né? As artérias não possuem, mas as veias possuem. E as válvulas linfáticas também acontecem, promovendo aí o seu movimento unilateral, né, do tecido ou da composição aí da linfa, né, que será drenada diretamente para o sangue venoso. E essa imagem aqui ela traz um esquema muito interessante em relação a isso, tá? Mostrando o quê? Então, aqui a gente tem, né, o sistema sanguíneo geral, né? Aqui a gente vai ignorar por hora, mas só para lembrar aqui do sistema linfático, né? Então, a drenagem aqui do líquido intersticial, né, a partir do momento que chega nos capilares linfáticos, é chamado de linfa, né? E aí os vasos linfáticos vão drenar, né, vão levar essa linfa, né, por todo o sistema
por todo o sistema linfático, né, até as veias mais próximas ao coração, que é a subclávica e a jugular, né? Por que faz isso? Para passar esse líquido pelos linfônodos, tá? Pelos linfônodos. O que tem nos linfônodos? Olha o nome. A linfa passa nos linfônodos que possuem os linfócitos. Então, é justamente isso. A linfa contém a linfa passa pelos linfônodos, né? Como se fosse muito parecido com o que o rim faz no sangue, tá? Os linfônodos fazem na linfa. Ela filtra a linfa, né? Só que aí vai filtrar a linfa para combater, né? Para fagocitar, para defender o corpo, né? De agentes que são estranhos ao corpo, como principalmente vírus e bactérias. Então, quando passa pelos linfônodos aqui, né? Essa linfa acaba sendo filtrada, acaba sendo drenada, acaba sendo limpada, né? Até chegar nas veias novamente com uma linfa limpa, uma linfa sem agentes invasores, sem agentes maléficos, né, relacionados ao sistema imunológico, ao organismo. Tudo bem? Então, lembrando, tá? Como um esquema geral. Primeiro de tudo, o sistema circulatório vai lá, o coração bombeou sangue, vai passar pelo sistema arterial, artérias, né? Principalmente a artéria aorta, e aí vai se ramificando ao longo do corpo, né? As artérias vão se diminuir em arteríolas e vão se diminuir em vasos sanguíneos, em capilares sanguíneos. Os capilares, né, que são as menores partes do sistema sanguíneo, do sistema circulatório em geral, vão fazer as trocas sanguíneas, as trocas gasosas, as trocas de nutrientes com todas as células. Pode ser uma célula presente na sua orelha, pode ser uma célula presente no dedão do seu pé, tá? Por ali vai passar capilar sanguíneo. Vai passar porque as células precisam de nutriente. Então, o primeiro ponto, tá, onde começa a acontecer as coisas, capilares sanguíneos, tá? Que vai fazer as trocas gasosas do sangue, tá? Do sangue para as células. E aí, ao lado ali, ou paralelamente a esse capilar sanguíneo, você também vai ter o capilar linfático, tá? O capilar linfático vai estar ali também nesse espaço intersticial entre sangue, né? Entre célula, sangue e vaso linfático. Esses espaços chamados de espaços intersticiais. É ali que constitui o líquido intersticial. Beleza. Então, esse líquido intersticial, ele entra dentro, ele passa para o capilar linfático, enquanto o sangue, né, passa para o sangue, continua sendo sangue, só que agora sangue venoso, né? E o sangue linfático é um outro tipo de vaso, né? Que são os capilares linfáticos. A partir do momento que o líquido intersticial entra dentro do capilar linfático, ele passa a ser chamado de linfa. Essas linfas, esses capilares linfáticos, eles vão cada vez aumentando o seu calibre, né? Ou seja, virando vasos linfáticos, né? Esses vasos linfáticos vão passar pelos linfônodos, vários milhares, milhões de linfônodos no sistema, né, que vão drenando, que vão limpando, que vão filtrando essa linfa, né, principalmente contra agentes invasores, né, até que eles desembocam, o conjunto de vasos vão desembocar nos ductos linfáticos, né. Muito parecido, fazendo uma analogia, eu sei que vocês já tiveram, então vocês vão entender, fazendo uma analogia com os ductos dos néfrons, tá? Então, você tem lá no néfron, né, o túbulo contorcido proximal, uma alça de Henle, um túbulo contorcido distal e um ducto coletor, né? O ducto coletor vai juntar, né, o quê? Vários néfrons, não é? Um ducto linfático vai fazer a mesma coisa, vai juntar vários vasos linfáticos, né, que vai desembocar esses vasos linfáticos diretamente nas veias, as veias mais próximas ao coração, tá? Que são a subclávia, né, e a veia jugular, que vão desembocar ali diretamente no coração, no átrio direito do coração, tá?
É só isso. Em relação ao sistema circulatório linfático, é só isso que vocês precisam lembrar. Tá? É só isso que vocês precisam lembrar. Um outro ponto que nós precisamos lembrar, né, é relacionado aos tecidos e aos órgãos linfáticos, tá? Principalmente aos órgãos linfáticos, né, que são distribuídos por todo o corpo humano. Né? Os órgãos linfáticos são classificados em 2 tipos, tá? E aí vocês precisam lembrar disso. Né? São 2 tipos. O primeiro tipo, tá? Ou seja, os órgãos linfáticos primários, né, correspondem a 2 órgãos aqui. 2 órgãos linfáticos primários, órgãos chaves, né, relacionados com o sistema imunológico. O primeiro é a medula óssea, né? Então a gente sabe muito de transfusão de medula óssea e etc. Né? Por que que isso acontece? Por que é que existe essa medula óssea? Onde que ela está presente? Ela está presente nos ossos longos, né? Aqui a gente tem o próprio quadril, né? O principal ponto, né? Mas aqui também o fêmur, tá? Que é o osso da coxa, né? O osso mais duro em porções absolutas do corpo humano, né? Um osso longo, né? E na epífise, ou seja, é um tecido que tem dentro desse osso, né? Que existe ali a medula óssea vermelha. Né? E ali existe a produção digamos assim, da linfa. Né? E o segundo é essa estrutura aqui, essa glândula aqui, muito importante, chamada de timo. Tá? O timo que vai produzir os linfócitos T, enquanto a medula óssea vermelha vai produzir os linfócitos B. Né? Linfócitos T por causa do nome, timo, né? Enquanto linfócitos B por causa de B de bone, né? Que vem do inglês. Né? Os linfócitos T, né? Tanto os linfócitos T quanto B, na verdade, mas principalmente os linfócitos T, né? São as principais células de defesa do nosso corpo, né? Que vão produzir os anticorpos do nosso sistema imunológico. Então, os linfócitos T são as células que produzem, né, os anticorpos do nosso sistema imunológico. E além disso, nós temos, né, os outros órgãos, nós chamamos de órgãos linfáticos secundários. Né? Então aqui a gente tem tonsilas paladares, a gente tem o fígado, a gente tem o apêndice. Né? Todos esses nós chamamos de órgãos linfáticos secundários, né? Além do próprio baço, né? Que é uma reserva de células sanguíneas do nosso corpo. Né? Então, também funciona aí como um tecido ou como um órgão secundário linfático, como um órgão linfático secundário. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma pergunta relacionada ao sistema linfático? Não? Não. Beleza, então a última coisa que nós precisamos lembrar, tá? E agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, é em relação, né? Então a gente vê aqui a importância do tecido, do sistema linfático, né? Existe, claro que existem outras patologias relacionadas, mas qual que é a principal patologia do sistema linfático? Na verdade, são os linfomas, né? Que a gente entende como câncer do sistema linfático, não o câncer dos órgãos linfáticos. Né? Então, o linfoma é um tipo de câncer, né? Um tipo de tumor, né? Que acontece aí, né? Que produz a deficiência do sistema linfático. Agora eu vou passar um vídeo que vai falar um pouquinho mais aprofundado sobre o sistema linfático. Não é um vídeo tão didático quanto os outros, tá? Então eu vou passar o vídeo e a gente faz umas considerações depois, tá bom? Então, enquanto estiver passando o vídeo, eu peço que vocês anotem algumas perguntas ou curiosidades que vocês querem fazer, tá? Para que depois a gente fique aí uns 5 minutinhos, 10 minutinhos falando sobre isso. Tudo bem? Aí eu libero todo mundo para o intervalo. E aí entra um outro ponto, tá? Esse vídeo aqui ele é interessante, apesar de não ser tão didático, ele é interessante. Por quê? Porque a gente vai falar de linfoma, a gente vai aproveitar
para falar de linfoma e vai falar também de leucemia, né? Que é um outro tipo de patologia que é muito agressiva relacionada com o sistema circulatório, tá? Espero que gostem do vídeo. Introdução às leucemias e aos linfomas. E qual que é a diferença entre leucemia e linfoma? A leucemia vai ser no sangue, o linfoma vai ser no linfonodo. O linfoma é aquela neoplasia que se gera na proliferação celular do meu linfócito dentro do meu linfonodo, quando ele passar lá no meu folículo. No folículo germinativo, quando ele passar pelo processo de expansão clonal. Então ele vai sofrer alguma mutação, por exemplo, vai se expandir, e se essa mutação for uma mutação que favoreça a neoplasia, então tu vai ter um linfoma. Agora, a leucemia se gera com um distúrbio que ocorre lá na medula óssea. Por exemplo, o meu linfoblasto, que vai dar origem, o linfoblasto vai dar origem aos linfócitos, o B, o T, o NQ, os pró-linfócitos, né? B, T e Q. Esse linfoblasto ele vai sofrer uma mutação no seu DNA e vai começar a se automultiplicar. Ele mesmo vai começar a crescer e não vai mais dar origem a essas células, por exemplo. Ele vai começar a crescer. É assim que se estabiliza uma leucemia aguda. Então, ela começa dentro da medula óssea. E depois de ocupar, então, toda a medula óssea, esse é o problema da leucemia, ela ocupa a medula óssea diminuindo a proporção das outras células, como, por exemplo, os precursores eritroblásticos, os precursores das plaquetas, e esse é um grande problema. E tu vai ter o acúmulo, então, dos linfoblastos. E depois, esses linfoblastos vão migrar para o sangue. E daí aqui no sangue tu vai conseguir pegar um monte de blastos no hemograma. Então, basicamente, essas grandes diferenças. O problema é que uma leucemia pode gerar um blasto, esse blasto vai se acomodar no linfonodo e no linfonodo vai gerar um linfoma. Então, um linfoma, uma leucemia pode gerar um linfoma, assim como o linfoma pode ter a sua fase leucêmica, quando começa a sair as células daqui e ir para o sangue. Então, tu vai ter células neoplásicas no sangue. Por isso que não existe um conceito concreto. A outra grande diferença é que o linfoma vai ser uma neoplasia sempre do sistema imune. Então, o linfoma vai ser sempre um linfócito. Já a leucemia, como ela pode se originar dos precursores eritropoéticos, a leucemia pode ser tanto de precursores da linhagem linfocitária, então vai ser uma leucemia linfocítica, ou pode ser, então, uma leucemia originada de uma célula precursora da hemácia, por exemplo. Então, vai ser uma leucemia mieloide, porque se originou no precursor mieloide da medula. Então, a leucemia eu vou poder dividir entre linfóide e mieloide. Agora, o linfoma vai ser sempre de origem linfóide. Agora, se é B ou T, eu não sei, mas a maioria vai ser B. Agora, então, as neoplasias linfocíticas, ou seja, que tem origem na linhagem linfocitária, linfocítica, enfim, vou poder dividir elas em linfomas não Hodgkins, linfomas Hodgkins, as leucemias linfocíticas, então, linfocitárias, as agudas e as crônicas, e as discrasias, então, dos plasmócitos, como o mieloma múltiplo, por exemplo. Agora, qual que é a grande diferença aqui? Se eu fizer um esquemão dos linfomas, então, vai ser o primeiro assunto estudado, fazer o esquemão dos linfomas, a gente pode dividir os linfomas em linfoma Hodgkin e linfoma não Hodgkin. É só pensar, porque, por exemplo, o Hodgkin, que descobriu, não foi bem ele, enfim, ele botou o nome dele numa coisa que é boa. O Hodgkin ia botar uma coisa ruim? Não. No que ele não conseguiu achar um padrão, não conseguiu achar uma coisa que realmente fizesse sentido, ficou como não Hodgkin. O dele vai ser bom. E como que vai ser caracterizado o linfoma Hodgkin? Primeiro, sempre num linfoma do tipo Hodgkin, tu vai ter uma célula chamada de Redd-Sternberg cell. Ela ou as suas variações. Então, se eu tiver que fazer um anato patológico, eu vou achar a célula de Redd-Sternberg. Isso não é bom? Claro, porque é fácil de achar daí qual que é o problema. Por isso que o linfoma Hodgkin vai ser sempre algo mais previsível, com melhor prognóstico, melhor tratamento. Então, o Hodgkin vai ter a célula de Redd-Sternberg positivo, enquanto que o não Hodgkin não vai ter essa célula. Agora, o linfoma de Hodgkin, ele tem envolvido sempre com essa célula de Redd-Sternberg, aquela com 2 núcleos, 2 olhos, sempre vai ter um monte de tecido de inflamação em volta dessa célula. Vai ter sempre, então, inflamação, enquanto que o não Hodgkin não. Por isso que no linfoma Hodgkin eu vou ter mais sintomas B associados, como febre noturna, perda de peso e um monte de sintomas mais noturnos, sintomas B, enquanto que no não Hodgkin, apesar de eu ter, vão ser menos sintomas B.
Agora, por isso que eu posso diagnosticar, por exemplo, um linfoma Hodgkin mais rápido, porque ele dá sintomas mais rápidos, dependendo do contexto, é claro. O linfoma de Hodgkin sempre vai ter início num linfonodo. Sempre vai ter origem, então, num linfonodo. Isso não é bom? Claro que é bom. Enquanto que o linfoma não Hodgkin pode ter início nodal ou extranodal. Por exemplo, no meu estômago, eu posso ter início de um linfoma no tecido malte, a mucosa, o tecido linfocitário associado à mucosa do estômago, ou seja, é um local extranodal, não é no nódulo linfático. Então, o Hodgkin vai ser sempre nódulo linfático. E, por exemplo, se eu gero um linfoma Hodgkin nesse linfonodo, desse lado aqui em cima, ele vai se espalhar por debaixo, que vai para cá, vai para cá. Daqui, por exemplo, posso seguir supraclavicular, e vai, e axilar. Então, a disseminação do linfoma Hodgkin, ele é previsível e é sempre feito por via linfática, sempre adjacente. Então, tu pode prever onde que estão os linfonodos. Isso ajuda no tratamento, na cirurgia, por exemplo. Só que o linfoma não Hodgkin, ele é mais problemático. Porque, por exemplo, se eu tivesse um linfoma não Hodgkin se originado nesse linfonodo aqui em cima, então eu tenho um linfoma de Hodgkin se originando no linfonodo aqui em cima, vou botar aqui, por exemplo, meu diafragma, meu fígado, o baço aqui, e aqui a aorta. Então, o que poderia acontecer? Eu origino o linfoma não Hodgkin aqui em cima, só que ele pode pegar uma disseminação por via sanguínea, então uma disseminação hematológica, e cair nos linfonodos para-aórticos, por exemplo. Então, não vai seguir essa ordem lógica. Por isso que tu vai ter que sempre fazer uma cintilografia para ver quais locais estão acometidos. Então, não é tão fácil de diagnosticar e dar o prognóstico quanto os linfomas Hodgkins. Então, e por onde começa? Geralmente, os linfomas Hodgkins vão ser nos linfonodos sempre superficiais, sempre os mais superficiais. Por exemplo, cervical, o axilar, supraclavicular, vão ser esses aqui colocados. Já os não Hodgkins vão ser mais problemáticos. Linfonodos profundos, por exemplo, no anel de Waldeyer, linfonodos mesentéricos, e por aí vai. Agora, outra coisa importante é ver como que se distribui, tanto em questão de tratamento, quanto em questão de surgimento. Por exemplo, dos... Gente, era só essa parte que eu queria passar para vocês. Tá? Depois ele começa a dar mais um status clínico, né, de diagnóstico da doença, que não entra nessa disciplina no caso, tá? Mas é só para a gente entender, para a gente compreender em relação aos dois tipos de linfomas, né, principalmente, que nós temos, e da diferenciação entre linfoma e leucemia, tá? Apesar dos dois poderem ter aí o seu surgimento, né, na medula óssea. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, a segunda parte ela é curtinha, na verdade, tá? A gente vai falar sobre a estrutura muscular cardíaca. Então, é uma parte mais curtinha. Vamos fazer um intervalo agora. Às 10h15 voltamos, tá bom? Tá bom. Ok.